Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunos do oitavo ano. Eu estou gravando esse vídeo para vocês a partir de agora porque eu estou criando um canal no YouTube para divulgar, para deixar lá as minhas videoaulas explicando os assuntos que estão sendo trabalhados ao longo da semana. Mais um recurso aí que nós vamos ter para tentar facilitar o nosso aprendizado nesse tempo que nós estamos passando, que é o tempo da pandemia. Então, eu vou pedir muita colaboração de vocês para que acesse, eu vou deixar o link, disponível para vocês no grupo de WhatsApp. Eu vou pedir para que vocês entrem lá, se inscrevam, ativem as notificações e assistam a videoaula que eu vou postar semanalmente para esclarecer as dúvidas relacionadas às listas. E também será um canal de comunicação para nós, para conversarmos, professor com aluno, ok? Então, nessa semana, eu deixei disponível para vocês a lista 32 e a lista 33. E qual que é o assunto que está sendo trabalhado nesta lista? Então, eu vou virar aqui o celular para vocês acompanharem. Sistema de numeração decimal, situações, problemas envolvendo as 4 operações básicas e quadriláteros. Objetivo da atividade: ler, interpretar, resolver situações, problemas envolvendo as 4 operações, identificar o número quanto às suas ordens e classes, reconhecer quadriláteros através de mosaicos. Eu vou começar resolvendo um exercício que tem lá na lista, tá? E que muitas pessoas acabam tendo dúvida. É um exercício envolvendo frações. Eu copiei e colei o enunciado aqui e fiz algumas adaptações. Eu mudei alguns números e algumas letras aqui, algumas palavras. Cancelei as alternativas para mostrar justamente o caminho, a forma com que você vai ter que chegar no resultado. Então vamos acompanhar. Primeiro exemplo: na escola Crescendo e Aprendendo, o número de meninas representa 2/5 do número total de alunos. O número de meninas representa 2/5 do número total de alunos. Se há 648 meninos, quantos são o número de meninas? Então, quais são as informações que o problema me oferece? Primeiro, ele não passa o total de alunos, porém ele dá algumas dicas. Ele fala que 2/5 desse total é equivalente ao número de meninas e que o número de meninos equivale a 648. Então, com essas informações, eu vou conseguir chegar no número de meninas. Bem, esse retângulo maior que eu desenhei aqui, ele vai representar o total do número de alunos. Por que eu dividi em 5 partes? Porque 2/5, ou seja, 2 partes de 5 representam o total de meninas. É como se eu estivesse dividindo, então, esse retângulo maior em 5 partes iguais, e eu estou pegando 2 partes, e eu estou falando que esse número equivale ao total de meninas. Bem, se 2 partes de 5 equivale ao total de meninas, 3 partes de 5 equivale ao total de meninos, ou seja, 3/5, que corresponde a 648 alunos, ok? Bem, mas ele não quer saber o total de meninos, ele quer saber sim o total de meninas. Como que a gente descobre o total de meninas com essas informações? Bem, se eu descobrir cada quadradinho desse, quanto que temos aqui, você consegue descobrir o total de meninas. Por exemplo, se eu descobrir que aqui é 20, 20 mais 20 dá 40, então o total de meninas é 40. Mas como que eu descubro esse valor de cada quadradinho? Bem, vamos voltar à informação de que 648 são meninos e eles correspondem
a 3 partes iguais. Opa, 648 em 3 partes iguais. Então, você vai ter que dividir 648 por 3 para descobrir justamente quanto equivale a cada partinha dessa. Então, eu fiz a conta aqui já para adiantar. 648 dividido por 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Abaixo 4. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3, sobra 1. Eu passei aqui em cima da letra, mas dá para entender. Abaixo 8 vai dar 18. 3 vezes 6, 18. 18 menos 18 sobra 0. Bem, nós chegamos a um valor 216. Significa que cada quadradinho desse equivale a 216 alunos. 216 alunos. 216 alunos. E aqui também, 216 alunos, 216 alunos. Veja como que daria para trabalhar inúmeros enunciados para esse problema. Eu poderia perguntar, qual o valor total de alunos nessa escola, matriculados, entre meninos e meninas? Aí você teria que fazer 216 vezes 5. Quem é maior? O que é maior? A quantidade de meninos ou a quantidade de meninas? É a quantidade de meninos porque corresponde à terça parte do total e não a metade, ok? A 2/5. Bem, mas a pergunta que faz é quantas meninas? Então você vai ter que pegar essa parte e essa parte, essas duas frações, e somar. Então, eu vou fazer aqui bem no cantinho, 216 mais 216, vou fazer sem calculadora, 6 mais 6, 12, 1 mais 1 mais 1, 3, 2, 2, 2, 2 mais 2, 4. Então, para encerrar aí, esse 432 corresponde ao total de meninas. Então, vocês vão resolver dessa forma o exercício. Eu confesso que ele é um pouquinho cheio de detalhes, por isso que eu quis explicar, tá? Outro assunto que nós vamos tratar nesse momento é o ábaco. Nós vamos ter algumas atividades que representam o ábaco, né, desenhado. Então, vocês vão ter que achar o valor que se refere a esses números que estão no ábaco. Só para a gente conhecer, o ábaco é um instrumento da Idade Média usado pelos romanos para auxiliar a realização de cálculos. Antigamente nós não tínhamos esse instrumento aqui que nós chamamos calculadora, então lá na Idade Média eles usavam esse instrumento que nós chamamos de ábaco para fazer cálculos, mas ele também serve para representar os números naturais. Se você observar aqui, cada palitinho desse representa uma ordem. Lembrando, a ordem é a unidade de dezena e centena. E depois começa de novo, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E são as ordens. A cada 3 ordens, nós temos uma classe. Nós temos a classe das unidades simples, depois vem as classes das milhares, milhões, bilhões, etc, etc. A quantidade de disquinho que vai ter aqui vai determinar o total da unidade. Por exemplo, aqui, observando os ábacos abaixo, descubro os números. Na unidade eu tenho 1, 2, 3, 4 disquinhos. Na dezena eu tenho 1 e na centena eu tenho 3. Jamais você vai ver mais que 9 aqui, porque o número máximo que eu posso atingir na unidade é o 9, ok? Aqui eu não tenho nenhum valor na unidade de milhar, então eu vou colocar o 0. Também desfocado, calma lá, isso. Aqui é um 0, tá? E aqui eu tenho 1 na dezena de milhar.
Pronto, você já colocou que número equivale. 10.314. Lembrando que aqui é zero, porque aqui nós não temos nada na unidade milhar. Vamos lá, outro exemplo. Mesma coisa, outro tipo de ábaco, mas aqui é bolinha, representa a mesma coisa. Nós temos na unidade 4, na dezena 1, 3, 0 e 1. Na verdade é o mesmo número, só que de uma forma diferente, tá? 10.314. Eu acho que isso aqui é diferente, hein? Não vai bater, né? Será que bate a mesma coisa? É, quase igual. Mas nós temos uma diferença aí. Quantas unidades nós temos? 4. Quantas dezenas? 1. Quantas centenas? 3. E quantas unidades de milhar? 2. Então aqui já é outro valor, 2.314. Correto? Bem, eu vou continuar explicando para vocês, a partir de agora, retas. Esse choro que vocês estão ouvindo de fundo é meu bebê, tá? Que acordou, mas a mamãe dele está lá cuidando dele. Então, por que eu vou explicar retas, os tipos de retas? Porque para entender um pouco os quadriláteros, a gente tem que entender um pouco o conceito de retas. A reta, ela é uma linha contínua que não tem início, não tem fim, ok? Nós temos dois tipos de retas: retas paralelas e retas concorrentes, tá? Uma definição para retas paralelas é que nós dizemos que elas são paralelas se a distância de qualquer ponto de R a S for sempre uma constante. Por exemplo, aqui, ó, nós temos paralelas. Então, a distância entre uma e outra é uma constante, é sempre um valor igual. Elas passam uma do lado da outra. As retas paralelas, elas têm duas formas, né? As que passam uma do lado da outra e possuem a mesma distância, e as que são coincidentes. Aquelas que, por exemplo, você coloca uma reta aqui e coloca uma outra em cima. Isso também são retas paralelas. Retas concorrentes, nós podemos chamar de perpendiculares e oblíquas. As perpendiculares são retas que dividem o plano em 4 regiões geometricamente iguais, ou seja, congruentes. Dão origem a 4 ângulos retos. Então, aquele que nós falamos, o vertical perfeito e o horizontal perfeito, e aqui forma 4 quadrantes, e as medidas desses ângulos aqui são 90 graus, tá? Os 4 ângulos medem 90 graus. Então, quando isso ocorrer, nós chamamos perpendicular. E concorrentes oblíquas é quando não obedece esse padrão, ou seja, não tem 4 ângulos retos. Geralmente terá 2 ângulos obtusos, e também, agora sim, nós teremos 2 ângulos agudos, tá? Mas elas também se cruzam. Então, para resumir, retas paralelas são as estritamente paralelas, que possuem a mesma distância entre elas, e as coincidentes, uma em cima da outra. E as retas concorrentes são as perpendiculares, que formam ângulos de 90 graus, e as oblíquas, que não necessariamente formam 90 graus. Nós temos 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Lembrando que o ângulo agudo é quando o ângulo é menor que 90, e o ângulo obtuso quando o ângulo é maior que 90 graus. Ok? Vamos lá para o quadrilátero. Polígono formado com 4 lados: quadrado, retângulo, losango, trapézio, etc. Então, quando eu falar de quadrilátero, é um polígono formado por 4 lados. Ou seja, o quadrado é um, o retângulo é outro, o losango é outro. Eu costumo dizer que o quadrilátero é um membro da família. É a maior família que tem dos polígonos.
Então, os membros são os quadrados, retângulo, losango, trapézio, etc. Porém, nós temos algumas classificações. O quadrilátero é dividido em duas partes importantes: os trapézios e os não trapézios. O que são os trapézios? Pelo menos dois lados paralelos. Os que não são trapézios não têm lado paralelo. O que é lado paralelo? Vamos lá. Trapézio propriamente os trapézios são divididos em duas partes. Os propriamente ditos só tem dois lados paralelos e os paralelogramos, que tem os lados opostos paralelos. Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Trapézios, ele tem esse lado que são paralelos, ó, aqui e esse é paralelo, porém esse aqui e esse aqui não é. O que acontece? Lá na frente, se eu continuar essa linha, haverá um cruzamento, ok? Aqui também eles não são paralelos em um lado. Num lado sim, no outro não. Se eu continuar as linhas aqui, vai ter um cruzamento e aqui a mesma coisa. Quando isso ocorre, nós chamamos estritamente paralelos. Porém, os quadriláteros, eles podem ser paralelogramos. O que são os paralelogramos? Quando os dois lados opostos são paralelos. Exemplo, esse é paralelo, esse lado é paralelo. Então, nós temos um paralelogramo. Quando ele parece um retângulo meio tortinho assim, a denominação dele é paralelogramo. O retângulo também possui dois lados paralelos, dois pares de lados paralelos, esse e esse. Então, o retângulo também é um paralelogramo. O quadrado é a mesma coisa, tem dois lados paralelos. E o losango também possui dois lados paralelos. Então, vamos lá. Nós temos os quadriláteros divididos em trapézios e os paralelogramos, ok? Existem aqueles que não têm lados paralelos. Nós chamamos de não trapézios. Ou seja, se você olhar essa figura aqui, eles vão se cruzar aqui. Aqui está meio inclinado, não está bem retinho. Vai chegar uma hora que eles se cruzam aqui. Então, eles não têm nenhum lado paralelo, então não são trapézios. Eu vou virar aqui e aqui é o seguinte: identifique os quadriláteros e os classifique em trapézios, paralelogramos e não trapézios. Primeiro, eu tenho 10 figuras. Quais são os quadriláteros? Aqui tem 4 lados, aqui tem 4 lados, aqui tem. Então, são quadriláteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não é um quadrilátero porque não tem 4 lados. Nem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é um pentágono. Então, eu vou desconsiderar essas aqui. Aqui é um quadrilátero, é um quadrilátero, quadrilátero e quadrilátero. Bem, aqui possui um lado paralelo, número 1, e aqui possui um outro lado paralelo. Então, aqui é um paralelogramo. Aqui possui um lado paralelo, mas o outro não. Vai chegar um momento que se cruza. Então, eu vou chamar isso de trapézio. Ou seja, vamos lá, paralelogramo, dois lados paralelos. Trapézio, um lado. E quando não tem nenhum dos dois lados paralelos, eu não chamo de trapézio. Aqui é um paralelogramo. Aqui, ó, pode ver que está meio inclinado. Então, esses lados não são paralelos e nem esse. Há uma inclinação. Então, não é trapézio. E aí vai. O 7 é um paralelogramo, pois possui dois lados. O 8, ele possui um lado paralelo, porém o outro não. Então, ele é simplesmente um trapézio. Esse é um losango, dois lados paralelos.
ele é um paralelogramo. E aqui é um paralelogramo porque possui dois lados paralelos. Espero que vocês tenham compreendido o enunciado, tá? Eu sei que eu estou acelerando um pouquinho no final por causa também da duração do vídeo. Mas eu me coloco à disposição para tirar dúvida pelo WhatsApp, no que vocês tiverem, desde que seja no horário de aula. E vou, conforme falei no início, deixar lá o link para vocês visitar o meu canal e acompanhar essas videoaulas para fazer as listas, tá? Não deixe de acompanhar, não. Obrigado, boa semana de estudos para vocês e até.